bênção que o Senhor tem nos concedido e uma manhã maravilhosa falando a respeito das epístolas de Paulo, do amor que ele teve pelas igrejas das quais ele fundou. Nós vemos que Paulo sempre foi um exemplo e foi um destaque na vida cristã de todo aquele que lê a palavra do Senhor. E foi um destaque também na história da igreja, simplificando o Evangelho para as nossas vidas, para que nós pudéssemos entender mais ainda o Evangelho e o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós vemos aqui, na introdução, nos diz assim, pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito, diz o autor, é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então, nós vemos aqui o comentarista ressaltando qual era o sentimento de Paulo em relação à igreja de Tessalônica e todas as igrejas das quais ele fundou e continuou cuidando até o final de sua vida. Paulo, ele demonstrava o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cuidado, o verdadeiro propósito de Deus para com a sua vida e para com a vida daqueles que ele tinha ganhado para Jesus. Então nós vemos muito atual o tema da carta de Paulo ao 1º e 2º Tessalonicenses, quando nós observamos ali o destaque de Paulo na relação da prática do Evangelho naquela igreja. Bem diferente da igreja de Corinto, bem diferente da igreja do qual Tiago também expressou nas suas epístolas, mas nós vemos a igreja de Tessalônica, uma igreja exemplo, uma igreja destaque, uma igreja que ocupava um lugar especial no coração de Paulo, porque aquela igreja, ela confirmava todo o ministério de Paulo, ela confirmava toda a chamada de Paulo para evangelizar, para fundar igrejas, para fazer discípulos. Então, o primeiro ponto da nossa revista fala sobre esse sentimento, o amor de Paulo pela igreja. Se nós formos olhar um pouquinho, a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que estava em pleno desenvolvimento. Numa cidade grande, Tessalônica já tinha sido capital de Atenas e era então uma cidade com 200 mil habitantes. Paulo tinha esse princípio no seu evangelizar. Ele primeiro ia às cidades grandes, às capitais, formava uma igreja e logo depois que aquela igreja estava formada e tinha discípulos que poderiam disseminar e divulgar o evangelho, ele então enviava esses discípulos às cidades menores ao redor da capital. Por que Paulo fazia isso? Porque primeiro ele queria cumprir o mandamento de Jesus que disse assim: esse evangelho será pregado primeiro aos judeus e depois aos gentios. E então Paulo, sabendo que nas cidades e capitais tinham aglomerado de judeus, pessoas que estavam morando lá na capital de Tessalônica, tinha praticamente um bairro judeu. Então era necessário Paulo começar do princípio, começar segundo a orientação da palavra de Deus. Então até nisso Paulo seguiu exatamente o que a palavra de Deus ensinava que fosse feito. Então o seu
método de evangelizar. Ele ia primeiro aos judeus. Por quê? Muitos judeus em Tessalônica já estavam com a sua mente aberta. Eles não só entendiam o Antigo Testamento, as leis, as tradições, mas eles também, no seu coração, ansiavam pelo Messias e queriam entender todo esse desfecho e todo esse mistério. E Paulo então começava falando primeiramente no Antigo Testamento do Deus poderoso, o Deus eterno, e vinha afunilando a história, colocando então a história de Jesus e as profecias, até chegar no Novo Testamento, culminando na morte e ressurreição de Cristo. E então muitos aceitavam Jesus, muitos reconheciam o Evangelho, muitos amavam e aceitavam de todo o coração. Em Tessalônica, uma das primeiras pessoas que aceitavam Jesus sempre eram as mulheres, e as mulheres de destaque na sociedade de Tessalônica. E isso ajudou muito o ministério de Paulo. E ali elas puderam apoiar a Paulo, e ali a igreja se formou, e se formou uma igreja verdadeira, com base na palavra e no Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo olhava aquela igreja como o quê? Como um pai para com um filho. Diz aqui o nosso primeiro tópico. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as que Paulo plantou no mundo gentil. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, apesar de Paulo saber que muitos se levantavam ensinando, instruindo, e muitos se levantavam ensinando e instruindo, muitas vezes por contenda, muitas vezes por competição, muitas vezes por interesse. Mas Paulo dizia para aquela igreja: olha, todos podem se levantar, podem ensinar, mas quem gerou, quem plantou a semente, fui eu no coração de vocês. Então vocês são meus filhos e eu sou o vosso pai na fé. E diz a palavra que uma declaração dessa revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Então, todas as vezes que nós ganhamos almas para Jesus, você fala do amor de Deus e você vê que a pessoa se convenceu pelo Espírito Santo. Não para por aí. Precisa estar junto. Você agora é pai, você agora é mãe espiritual daquela pessoa. E precisa cuidar, precisa estar ali olhando para as necessidades, orientando agora, ensinando agora o novo Evangelho. Porque as pessoas aceitam a Jesus e depois deixam de frequentar a igreja e se perdem novamente, porque não foram ensinadas. Elas apenas foram convencidas naquele momento, mas não foram ensinadas como é o Evangelho, como é o andar em Cristo, como é estar praticando a palavra de Deus, como é ser agora, a partir de agora, incluir na sua vida a direção e a vontade de Deus. Por isso muitos se perdem. Então nós vemos aqui que o primeiro motivo de Paulo ao escrever a carta aos Tessalonicenses é demonstrar o seu amor e seu interesse por aquela igreja. Não foi só ele ganhar aquelas almas, não foi só ele colocar no seu currículo mais uma igreja fundada para demonstrar aos fariseus e saduceus e aos membros e ao conselho da igreja. Não, ele estava ali
demonstrando interesse. Eu ganhei essa igreja, esse povo está caminhando no Evangelho e agora eu quero cuidar. E agora eu quero saber a necessidade. Eu quero orar, eu quero ensinar, eu quero continuar contribuindo para o crescimento desse povo, para o crescimento dessa igreja, para o crescimento desse membro, dessa pessoa, desse servo que agora está em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não temos essa habilidade de poder ter a alegria de ver o crescimento do nosso irmão, da nossa irmã, daquele que aceitou a Jesus, daquele que está caminhando no Evangelho, daquele que está lutando para fazer a vontade de Deus. Não conseguimos olhar com esse olhar de amor. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que o amor, ele é o quê? Renúncia. Então, precisamos renunciar os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades, o nosso próprio ego, e então interessar-nos pelo crescimento, pelo bem-estar e pela salvação de outros. E o que é difícil fazer isto. Mas Paulo, ele se demonstrou, ele se colocou como uma pessoa, um instrumento abençoador, não só uma nem duas vezes, mas um instrumento contínuo de bênção na vida da igreja de Tessalônica e de todas as demais igrejas que estavam sob sua responsabilidade. Então nós vemos aqui que o amor de Paulo, diz o ponto 2 da nossa lição, era motivado pelo modo de viver o Evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Então, Paulo viu naquela igreja que eles recebiam a palavra e eles se esforçavam por praticar os ensinos da palavra. Quando a palavra falava que devia amar uns aos outros, os tessalonicenses primavam por considerar e amar o seu irmão. Quando a palavra falava que devia ter fé, os tessalonicenses eram pessoas cheias de fé, cheias de coragem. Quando falava que tinha esperança, os tessalonicenses, eles primavam a sua esperança, não neste mundo, porque a palavra de Deus diz que se nós esperarmos neste mundo, nós seríamos os homens e as mulheres mais miseráveis. Mas os tessalonicenses entenderam a palavra e eles esperavam em Cristo Jesus. E principalmente a vinda, a volta de Cristo Jesus. Isto alimentava a sua alma e alegrava o seu coração. Então aqui diz, os cristãos tessalonicenses eram objeto do amor do apóstolo Paulo, pois neles ele via o fruto do seu ministério. Olha que coisa linda. Ali, o apóstolo Paulo, vendo que a igreja andava em prática, que a igreja andava em obediência à palavra, que a igreja primava não pelos seus desejos, mas para cumprir a vontade de Deus. Paulo então via naquele povo o fruto do seu ministério, um fruto saudável, um fruto cheio de vida, um fruto que iria virar semente, iria nascer nos corações, que seriam outros frutos gerados, e assim por diante se formava um elo de frutos na presença do Senhor, se formava uma vasta plantação que iria frutificar dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então Paulo via que não iria acabar ali aquela igreja, que não iria morrer ali o Evangelho, que não iria morrer a esperança no coração daqueles tessalonicenses.
aquelas pessoas ali não iam se desviar por qualquer motivo, não iam se entristecer por qualquer tribulação, pelo contrário, os tessalonicenses estavam sofrendo perseguições absurdas naquela cidade, mas eles primavam por se manter íntegros e obedientes à palavra de Deus, porque a Tessalônica era uma cidade idólatra, uma cidade cheia de ídolos e prostituições, principalmente ídolos, dos quais havia uma indústria, e aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus, que estavam vivendo o Evangelho, eram famílias que trabalhavam nas indústrias de ídolos e vendiam as imagens de esculturas naquela cidade. E o que acontecia? Acontecia que, após eles entenderem o Evangelho, eles deixaram de utilizar-se dessas coisas e os seus patrões despediram eles. Por quê? Porque os empregados, eles estavam ali vendendo as imagens de escultura, mas a sua prática de vida não era mais adorar aquela imagem, não era mais fazer aquele ato, mas agora eles falavam de um Jesus ressurreto, eles falavam de uma salvação, falavam de uma vida nova, falavam de esperança do céu, e então contradizia com aquilo que eles estavam vendendo. E então os seus patrões despediram aquele povo, mas Deus cuidou de Tessalônica, tanto cuidou que Paulo recebeu 2 ofertas missionárias daquela cidade. Por quê? Porque Deus cuida e provê daquele que se coloca em obediência à sua palavra, em fidelidade e em prática do amor de Deus para a sua vida. Que coisa linda! Então diz assim, os versículos 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe, mostra a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. E como aquela igreja expressava o amor de Deus? Não em palavras, mas em prática. Em prática. O amor, ele é expressado em prática e não só em palavras. E diz aqui, essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o Evangelho. Logo, o Evangelho não é só discurso, não é só vir falar do Evangelho, não é só vir pregar, não é só vir se expressar com autoridade e depois lá fora não praticar a palavra, lá fora não andar de acordo com a determinação do Evangelho, em amor, em paciência, em humildade, considerando uns aos outros, amando uns aos outros. Por isso que depois nós vamos observar em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, sobre o amor. Não adianta fazer todas as coisas se não tiver o amor de Deus no coração. Então, Paulo entendendo ali a prática dos Tessalonicenses, e eu posso até imaginar que Paulo não só, ele tinha notícia dos seus discípulos que estavam ali para trazer a notícia para Paulo daquela igreja, mas até de outras pessoas ele ouvia o exemplo daquela igreja, porque o exemplo, ele faz com que todos se virem e olhem para aquela pessoa. Então, toda aquela Tessalônica, 200.000 pessoas estavam de olho naquela igreja, naquele povo. E então, aquela igreja ficou conhecida em toda aquela região como uma igreja que seguia a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias esperado. E toda aquela igreja esperava o Messias com ansiedade, esperava o Messias com esperança, esperava o Messias com convicção de que a qualquer momento eles seriam arrebatados, porque essa é a disposição da igreja que segue o Evangelho. A expectativa
de ser arrebatado a qualquer momento, porque esta é a maior promessa do Senhor na nossa vida. Então, essa disposição tocava o coração do apóstolo Paulo. Ele se sentia gratificado. A melhor gratificação daquele que vai semeando, como diz a palavra, aquele que vai semeando, chorando, voltará com júbilo, trazendo seus molhos. Então os molhos é o fruto, é eu poder ter evangelizado, é eu poder ter pregado, é eu poder ter orado e ter visto o milagre, a cura, a salvação. Só isso não, é eu poder ver que aquela pessoa se desenvolveu e agora também está orando, também está pregando, também está dando frutos, também está colhendo, também está fazendo discípulo, também está ganhando almas. Todos têm oportunidade de crescer no reino de Deus. Não é como lá fora, que uns se destacam e outros não. Todos podem se destacar, todos podem ganhar almas, todos podem praticar o Evangelho e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado na sua vida, no seu ministério, nos seus atos, nas suas palavras. Mas depende muito de quê? Depende muito de observarmos a palavra do Senhor exatamente como ela é, exatamente como Ele nos instrui para que nós façamos. E o nome dele é sempre glorificado na nossa vida. Então o ponto 3, ele diz assim: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilharmos a comunhão com os outros irmãos e realizarmos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-los na igreja local que congregamos. Eu acho tão interessante esse ponto. Por quê? Porque nós, como igreja local, precisamos cada vez mais valorizar a nossa igreja. Não só igreja, falando de templo, de concreto, não, de pessoas. Às vezes você vai, valoriza uma pessoa que vem de longe, que você não vê o testemunho, que você não conhece a vida, que vem ministrar, que vem orar, que vem fazer algo, e você valoriza, você aplaude, você honra, e quando você vai ver, a pessoa não tem nenhum fruto, não tem nenhum testemunho, não tem nada que respalde, que dignifique o seu ministério. Pelo contrário, o que ele faz lá fora desqualifica o seu ministério. Lembro agora da última vez que nós ministramos na terça-feira, nós falamos, não é? O ministro sem amor desqualifica o seu ministério. Então, vamos valorizar a nossa igreja local. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja do Senhor. Então valorize a sua igreja, honre o seu irmão, honre a sua irmã, honre a pessoa que Deus está levantando. Por que você não deveria honrar? Por que você deveria honrar um estranho e não honrar aquele que você conhece na igreja? Deveríamos pensar qual é o que nos motiva a não honrar alguém local e a honrar alguém de longe que nós nem sabemos o testemunho. O que motiva isso? O desamor. Não temos amor uns para com os outros. Aí depois nós gritamos bem alto: eu amo a Deus. Mas se você ama a Deus e não honra, e não considera, e pelo contrário, sempre está trabalhando contra o ministério, contra a vida do seu irmão local, que amor é esse? De onde vem esse amor? De Deus é que não é, porque Deus ama sem limites. Deus ama do nascer do sol
nascer do sol ao findar o dia. Deus ama daí da lua à volta à lua. Deus ama de maneira incomparável. E um pouco deste amor é derramado em nossos corações. E nós precisamos, como a igreja de Tessalônica, tentar expressar 1 milímetro desse amor, porque é muito amor. Mas se nós nos esforçarmos para expressar um pouco desse amor, já estamos fazendo muita diferença. Então ele diz assim, olha, o amor de Paulo pela igreja deve tocar os nossos corações, porque Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só Paulo poderia dizer isso? Não. Se você se esforçar para deixar que o amor de Deus inunde o seu coração, você também poderá dizer, mas você precisa urgentemente se apegar à palavra. Nós precisamos urgentemente se apegar à palavra e praticar a palavra enquanto temos vida, enquanto temos oportunidade, porque logo essa oportunidade poderá ser tirada de nós. E aí nós vamos nos lamentar e dizer, bem que eu poderia ter feito alguma coisa a mais, mas agora já não pode, agora já cessou as oportunidades. Então nós vemos que quando Paulo ele expressa na carta aos Tessalonicenses 18 vezes a palavra irmão, é porque ele está dizendo, vocês são família, vocês são família, vocês são meus irmãos, vocês são meus filhos, vocês são minha família. E é esse amor que eu quero demonstrar, porque esse amor que vocês estão demonstrando, eu quero também demonstrar, é recíproco. Vocês me amam porque vocês estão cumprindo a palavra. A igreja de Tessalônica, ela amava Paulo porque ela cumpria a palavra de Deus. Não é amar na questão de estar bajulando, não. É amar na questão de cumprir a palavra do Senhor, em justiça, em fé e em verdade. Bajulação não é amor, já é um outro fruto que não tem nada a ver com os ensinamentos da palavra, mas é um fruto da carne, da qual nós não podemos se utilizar. Mas o amor de Deus, em consideração, em respeito por aqueles que fazem a obra do Senhor em sinceridade. Por quê? Porque também em Tessalônica tinha aqueles que se levantavam para concorrer, para ensinar, pastores que se levantavam somente com o intuito de granjear coisas financeiras e materiais. Mas Paulo estava ali em sinceridade. Por isso ele falou, olha, muitos instrutores se levantaram. Claro, depois dele suar e conseguir a igreja do Senhor, andando na presença do Senhor, uma igreja cheia, sempre vem aqueles aproveitadores, aqueles que querem escorar, que querem chegar junto, pegar um pouquinho da fama, pegar um pouquinho do fruto. E Paulo disse, olha, eles podem até ensinar, mas eu sou aquele que dei o fundamento, a verdade, e vocês estão andando na verdade. É isso que alegra o meu coração. É isso que me motiva a continuar evangelizando, fundando igrejas, abençoando, porque ele foi chamado para ser um canal de bênção constante. Não é aquele canal de bênção, eu abençoo hoje, amanhã já não quero abençoar, eu vou amaldiçoar. Não, Paulo era um canal de bênção constante e continua sendo, porque hoje nós estamos sendo abençoados com este amor e este ensino de Paulo a esta igreja. Mais uma coisa interessante é que o amor, ele não salva. O amor, ele não salva. Como assim, irmã Jonilda? Porque o amor, ele é
entregue, derramado por Deus ao mundo, ao nosso coração. Mas a Bíblia diz que o que salva é a graça. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus amou, manifestou a graça, Cristo Jesus, deu a sua vida, ressuscitou, foi assunto aos céus, e agora o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e assim alcançamos a salvação pela graça de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então o amor deve nortear a nossa vida, independente de qualquer coisa. Faça a sua parte, considere e ame seu irmão. Ah, mas o fulano de tal não ama. Ah, mas o ministério da igreja não ama. Ah, mas as irmãs de segurança. Problema de cada uma delas. Cada um vai prestar conta diante de Deus das suas obras. Mas você que está aprendendo na escola dominical e conhece a palavra de Deus, faça a sua parte. Considere, ame e respeite o seu irmão. E deixe Deus fazer a obra na sua vida e na vida daqueles que ainda não entenderam a chamada de Deus para a sua vida. Porque tem muita gente que pensa: eu ainda não entendi a chamada de Deus para a minha vida, porque pensa que a chamada dele ou dela é para ser um grande pregador, uma grande cantora, estourar nas paradas. Não! A chamada do Senhor é para que você faça, obedeça a palavra de Deus, obedecendo em amor, obedecendo em fé, obedecendo em humildade, obedecendo em testemunho. Aleluia! Essa é a chamada da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor, é o crer, é a graça, é o crer no Filho de Deus, é a graça que nos faz andar pela fé e nos faz cumprir a palavra de Deus nesse mundo. Por quê? Nós vamos para o ponto 3 da nossa lição. Então diz assim: o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é o quê? É a crucificação de Jesus Cristo e seu doloroso sacrifício. Então nós vemos que foi quando os tessalonicenses entenderam que Jesus deu a sua vida, ressuscitou, eles entenderam isso e eles começaram agora a demonstrar o amor de Deus e a cumprir a palavra de Deus. Como assim, irmão Janil? Porque eles mudaram de vida. Agora vem uma questão muito interessante. Por quê? Porque nós temos muitos que se dizem crentes, evangélicos, que estão até na igreja há 10, 15, 20 anos, 5, 6, 2 anos, e se dizem evangélicos e crentes, mas ainda não mudaram de vida. Não mudaram de vida. A fé e a prática verdadeira do evangelho é mudança de vida. Se você não mudou de vida, não é crente ainda. Não é crente ainda. Aceitou Jesus somente de lábios e não de coração. Porque o que aceita o evangelho e quer verdadeiramente a salvação, ele muda de vida. Anda de acordo com aquilo que a palavra diz que ele ande. Ama de acordo com a palavra. Obedece de acordo com a palavra. Vive de acordo com a palavra. E como é isso? Paulo disse: olha, eu esmurro o meu próprio corpo, não assim no sentido literal, mas eu renuncio os meus próprios desejos egoístas e procuro cumprir a palavra do Senhor. Porque se nós andamos pela nossa própria vista,
não estamos andando no Evangelho. Precisa de renúncia. O próprio Jesus disse: olha, aquele que quiser seguir-me, pegue sua cruz e siga. Renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Então, o Evangelho é renúncia. Se não há mudança de vida, não há prática do Evangelho. Se não há prática do Evangelho, não há salvação. É por isso que Jesus diz: olha, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, poucos os que vão realmente se esforçar, porque o reino de Deus é tomado à força, é tomado por esforço, é tomado por determinação de obediência. Ah, mas 99% não faz isso mais. Problema dos 99. Você está fazendo? É de acordo com a palavra? Continue. Ou você quer ir para onde os 99% vai? Então nós precisamos ter o quê? Determinação e esforço de continuar firme no Evangelho, praticando firmeza no Evangelho, não importando o quê? As aparências, nem as coisas que estão influenciando a igreja, porque isso é bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Então muitos vão cantar, vão tocar, vão se encher de emoção, mas não estão com o Espírito Santo de Deus e nem com a salvação. E logo teremos uma surpresa no céu. Então o segundo ponto diz assim: amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio do seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Sim, era para nós aquele sacrifício, era para nós aquela dor, mas aprove a Deus nos amar e nos dar a graça de podermos ser substituídos pelo Cordeiro mudo, pelo Cordeiro perfeito. Como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro tirou o seu, tirou o meu pecado, a partir de que nós reconhecemos a Ele e estamos servindo a Ele. Mas só isso não, precisa continuar a prática do Evangelho até o fim. E diz aqui, ele confirma isso ao escrever aos Romanos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então existe uma reciprocidade do amor que Deus nos concedeu. Então nós precisamos o quê? Ser recíproco a esse amor. Porque tem muitos: não, Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser e Deus continua amando. Sim, Deus vai continuar amando, mas as consequências dos seus atos vão ser pesados na balança e você vai ter que pagar grama por grama dos seus atos, né? Então diz a palavra aqui: é preciso crer para responder a esse amor. Nós precisamos crer. Por quê? Porque é pela fé que nós somos salvos. Então temos que crer nessa palavra. E como nós vamos crer? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Se você não ler, se você não buscar, a sua fé vai esmorecendo cada dia. A palavra, ela é alimento diário para a nossa vida. Como o nosso alimento é normal, como as nossas refeições 3 vezes ao dia, nós também precisamos nos alimentar. Quanto mais nos alimentamos da palavra do Senhor, mais fortaleza nós encontramos e mais fé nós temos nessa palavra. Então, diz aqui:
a fé e o amor no ensino de Paulo. Fé e amor têm uma correlação inigualável, isto é, se tem amor, precisa ter fé. Se tem fé, precisa ter amor. E diz aqui, a fé, ela nos leva a ver o invisível, crer no impossível. Por quê? Porque amar da maneira que nós estamos discorrendo aqui tem que ser pela fé. Pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos amar da maneira que Deus nos instrui a amar. Por isso nós precisamos ter fé para amar, ter disposição para amar, nos esforçar para amar e praticar a palavra de Deus na nossa vida. Tudo é pela fé. Às vezes você nem está com o seu sentimento, você não está sentindo, mas você precisa olhar para a palavra e pela fé praticar aquilo que a palavra diz que você deve fazer. E assim Deus honra a sua fé e muda o quadro da sua vida e da sua história. E diz assim: há uma correlação necessária entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Logo, na fé cristã, o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Eita, agora essa é profunda. Ele diz assim: o único débito que temos como crentes em Jesus é o amor recíproco para com os outros. Veja bem, em que nível está o seu débito com o seu irmão, né? Devia ter um pouquinho de crédito. Como é isso, irmã Janilda? Quando você, é como se fosse uma conta bancária, né? Você tem 1 milhão na conta, você está em crédito. Aí você gasta 1.100.000, você está em débito e ainda vai pagar juros por utilização de R$100 que não era seu. Então, é assim mesmo o amor recíproco que Deus está mostrando aqui para nós. Eu preciso amar o irmão, preciso amar a irmã com o amor do Senhor, ainda que muitas vezes não seja recíproco esse amor, mas eu tenho o quê? Crédito, porque eu estou amando. Ele está em débito, porque não está amando, então está utilizando o juro do cheque especial, né? Ele está em débito com o que ele deveria ter e mais alguma coisa. Então, nós precisamos de estar o quê? Com a nossa conta em azul na questão do amor. Então, eu preciso amar, ainda que não seja amado. Eu estou no crédito, eu estou com os meus 1 milhão e mais um crédito que eu tenho na conta, porque eu estou amando ainda que eu não sou amado. Mas quando eu sou amado e não amo, eu estou em débito. Então, olhando para esse ponto, quanto nós estamos devendo para os nossos irmãos, né? Quanto nós estamos em débito com este amor que nós recebemos de graça, né? Nós recebemos sem o preço que nós deveríamos ter pago. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E esse amor é derramado em nossos corações. Que custa você ter um tanto de amor desse que deveria ter e expressá-lo para com o seu irmão, para com sua irmã, para com o necessitado, para com alguém que precisa ser orientado no Evangelho, precisa conhecer este amor que está derramado em seu coração. Muitos estão ansiando por uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, de alegria, porque estão com o coração vazio, com o coração angustiado, com o coração triste, e você, com a fonte de amor, fica só para você e não dá a palavra, não distribui esse amor. Então você não está cumprindo o Evangelho, não está cumprindo a palavra do Senhor, que deveria distribuir este grande e poderoso amor de Deus. Então, a dimensão prática do amor na igreja.
No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. Prática, não adianta. Palavra tem que ser prática. Tiago, ele diz assim, olha, se chegar um irmão na casa de vocês, necessitado, com fome, com os filhos em casa, chorando de fome, e você recebe ele e diz, Pai do Senhor, está tudo bem? Ele vai dizer que está tudo bem, se for um crente fiel, que ele está pela fé. Aí eu vim aqui, irmão, para você orar, vamos orar, vamos. Senhor, abençoa, toma conta, ajuda, acabou a oração, vai em paz, Deus te abençoe. Cadê o amor? Onde é que está o amor? Faz uma cesta, irmão, agora eu senti, vou fazer uma cesta, e agora eu vou te entregar. Não, irmão, não pedi, não tem problema, foi Deus que mandou. Deixa Deus te usar, ajude. Cadê o amor? Precisa a prática do amor, e não só a palavra. Diz assim, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. A atitude concreta não é palavras passam, mas a atitude ela permanece. A atitude ela fica como um marco na história. Alguém vai dizer, quando você ajudar, alguém vai lembrar e vai dizer, olha, um dia eu fui na casa do irmão Osiel, estava tão necessitado, cheguei lá e ele orou por mim e ainda me abençoou com algo que eu necessitava. Isso aí ficou na história dele. Ele vai contar, né? Ele vai falar, é um marco na história. Você fazendo a diferença na história das pessoas e deixando a sua história nesta terra de exemplo. E o exército ainda fala, né? A palavra corrompe, mas o exemplo arrasta. Então você precisa dar exemplo. Amor é prática, não é somente palavra. Diz assim, num contexto em que nos acostumamos, olha só, o nosso costume é denominar o amor como algo abstrato, algo que não é palpável, algo que é somente falado, algo que não se vê, é abstrato. Eu amo meus irmãos, sim, ótimo que você ama, mas o que você está fazendo por eles? Eu amo a minha igreja local, sim, mas o que você está fazendo por ela? Você está considerando os seus irmãos, as suas irmãs? Você está considerando o ministério de oração, o ministério de louvor, o ministério de pregação de cada um? Você está considerando? Porque quando eu considero, a Bíblia diz assim, considerai-vos uns aos outros. Então eu estou cumprindo a palavra. Eu estou cumprindo a palavra. E a Bíblia diz o quê? Que o amor, ele é o cumprimento de toda a lei. Olha o mistério. Quando eu estou andando e praticando o amor, eu estou cumprindo toda a lei. E se eu estou cumprindo toda a lei, eu estou me igualando a Paulo. Aí vem aquela história, Paulo disse, sede meus imitadores. Por quê? Ele cumpriu toda a lei. Ele amou os seus irmãos. E Jesus também cumpriu toda a lei. Antes de Paulo, foi ele que cumpriu toda a lei, entregando a sua vida por amor. E quando os algozes vieram entregar Jesus, Jesus disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu dou por amor. Eita glória, aleluia. Por quê? Porque Jesus disse, olha Pedro, se eu quisesse agora me defender, eu dizia, Senhor, manda anjos. E o Senhor mandava milhares de anjos e tirava a vida de todos esses soldados. Aliás, podia tirar a vida de toda essa cidade. Mas não foi para isso que Jesus veio. Ele veio demonstrar que pelo amor se vence. Pelo amor nós somos vencedores. É por isso que o inimigo luta muito, para que seu coração seja cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de contenda, cheio
de julgamento precipitado, cheio de tanta coisa. Ele joga todos os sentimentos carnal e humano no seu coração. Por quê? Porque ele sabe que a partir de que você encher seu coração de amor, não tem quem te segura. Você vence tudo, você recebe tudo, porque a palavra diz que o amor vence todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Então essa é a luta do inimigo contra a igreja, que a igreja ande em amor. Mas Paulo estava feliz com os Tessalonicenses, porque eles estavam andando e praticando o amor. Então tem que ser concreto. Então, para nós vermos aqui e fazermos uma conclusão, diz aqui a palavra, o ponto 3, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. As 3 virtudes teológicas, diz assim: veja o que o apóstolo diz em sua oração, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 3. Então ele citou as 3 coisas que aquela igreja estava fazendo. Ela estava fazendo a obra com fé, estava demonstrando a fé com obras. Por quê? Tiago 2, 14 e 16. Quem tem fé deve levar as obras. Tem alguém que pode ler aí Tiago 14 até o versículo 16, somente 2 versículos. Então, quem tem fé deve demonstrar as obras. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2, versículo 14 até o 16. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-los? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e eles perderem as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Então, é preciso, através da fé, demonstrar as obras através da fé. Né? Eu tenho fé, então eu vou demonstrar isso com obras. Né? Com obras, fazendo a vontade de Deus, ajudando, abençoando as pessoas. Você vai dar um murro no trono de Satanás quando você decidir mostrar a sua fé, demonstrando o seu amor e fazendo a obra de Deus e ajudando os necessitados. Ele diz aqui, ele diz assim: agora pois, quando Paulo escreve aos Coríntios, agora pois, Coríntios 13, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Porque se não tiver o amor, você não vai ter fé para fazer. Precisa de amor. O amor é a chave motora. O amor é a motivação da nossa vida e da nossa prática do Evangelho. Primeiro, o amor a Deus, como diz os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se fizeres isto, estarás cumprindo toda a lei e os profetas, disse Jesus. Então, é muito simples, mas é preciso esforçar. É simples no ministério, mas é preciso esforço, determinação para ser fiel até o fim. Aí vem Apocalipse, diz assim: aquele que permanecer fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa de glória. Eita, glória! Então a fé. Quando falou do amor, né, a fé e a esperança, o maior deles é o amor. Eu acredito também que nós
nós já estamos vivendo a eternidade na terra. Então esse amor é incomparável. E diz assim: assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Porque a igreja, ela crescia rapidamente na época de Paulo, na época dos primitivos, porque eles agarravam essa palavra com toda a disposição e fé e saíam divulgando, ganhando almas. Quando era no culto à noite, tinha pessoas irmãs, e como diz a palavra lá em Atos dos Apóstolos, que Paulo estava ali pregando, estava tão cheio que tinha um rapazinho sentado na janela, né? Estava ali, aquele rapaz sentado ali ouvindo, e Paulo, ele não ministrava como hoje, você tem 30 minutos, você tem 45, você tem 20 minutos, não. Paulo ministrou até passada meia-noite, por várias horas, porque quanto mais ele ministrava, mais o povo absorvia, mais o povo entendia, mais o povo queria, e ali o Espírito Santo ia formando ministras, missionárias, evangelistas. Aquele povo estava recebendo o ministério e Paulo estava falando. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que pensa que quando está havendo ministração, se não for do gosto dele, ele sai, não sei o que, perde a bênção, porque enquanto você está ministrando, enquanto você está recebendo a ministração, Deus, ou Ele está aperfeiçoando o que você já tem de ministério, ou Ele está te dando um novo ministério, Ele está fazendo você crescer. Antes a igreja entendia isso, que quando ela ouvia a ministração, ela estava crescendo, ela estava sendo vitoriosa, ela estava sendo renovada, reforçada. Hoje, as pessoas têm como tédio, preferem músicas e músicas sem inspiração, mas nesta manhã, o Espírito Santo nos impulsiona a nós valorizarmos a ministração, a palavra, o Evangelho de Deus nas nossas vidas, de Cristo Jesus. Então diz assim, a virtude do amor. O apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? O trabalho do amor. Havia um senso coletivo, olha que lindo. Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar, motivados pelo amor ao nosso Senhor. Aleluia, um senso coletivo. Eu vou trabalhar pelo amor a Jesus, pelo amor ao Evangelho. Eu não vou trabalhar por amor a Paulo, por amor a Apolo, por amor a Pedro, não. Foi Jesus que morreu lá, foi Jesus que pagou o preço. Ele é o príncipe da paz, Ele é o autor da salvação. Eu vou trabalhar por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eles estavam nesse senso coletivo. Não importava se alguém estava saindo ou entrando em destaque. O importante é que todos tinham um senso comum, um senso coletivo, uma motivação. Eu amo Jesus, Ele morreu na cruz e Ele me disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aleluia. Aquele que não crê será condenado. Então assim disse Jesus, assim eu irei. Era por amor ao Evangelho. E diz assim, e esse amor, ele era um trabalho concreto, era muito concreto, não era em palavras, era em ação, era em atitude. E diz assim, não existia doutrina destituída de amor. Não existia doutrina destituída de amor. Tudo que se fazia, desde o apóstolo até o porteiro, era tudo em amor. O porteiro não era maior do que o apóstolo, no sentido de praticar e viver o amor. Todos tinham o senso comum e o empenho de viver esse grande amor do Evangelho em Cristo Jesus. E diz a palavra
que a virtude agora da esperança. Por que a virtude da esperança? O apóstolo usou também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente ao usar essa expressão, a paciência da esperança, era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Estavam ali suportando perseguições de todos os tipos, principalmente com risco às suas vidas. Mas eles tinham esperança, eles não desistiam, eles não diziam: vou parar de pregar, porque senão eu vou preso, senão eu vou açoitado, senão eu vou isso. Eles viram que Paulo foi açoitado. Paulo saiu de Tessalônica de noite, porque ele foi ameaçado, mas ele amava tanto aquela igreja, demonstrou tanto amor, queria mostrar para aquela igreja que ele não saiu corrido, não saiu por causa da igreja, mas por um fato de uma perseguição de autoridades, mas que ele ia continuar amando, alimentando e orando por aquela igreja, e contava com a alimentação, a oração daquela igreja e o apoio do seu ministério. Então nós vemos aqui, e eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. O que motivava eles? Depois que eles se encheram de amor, agora o Espírito Santo morando na vida deles, eles se alegravam. Era um privilégio ser perseguido por amor a Cristo. Era um privilégio ser perseguido por causa do Messias. Era lindo, porque eles sabiam que eles tinham uma coroa no céu, que o Senhor iria voltar, que o Senhor estava preparando um lugar, uma morada santa. Era um privilégio saber que a vida deles não se constituía em bens materiais deste mundo. A vida deles e a esperança não se constituía em coisas neste mundo, porque o mundo era passageiro, mas eles sabiam que tinham uma vida eterna, e essa vida eterna seria com Cristo Jesus o Senhor. Amém. Por isso eles se doavam e se dispunham a pregar o Evangelho, a ser testemunhas verdadeiras, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós somos fruto deste povo, que ficaram perseverantes, que não negaram a palavra, que não desistiram do Evangelho, que viveram esse Evangelho, que morreram por esse Evangelho, porque eles sabiam que esse Evangelho eles atingiriam adiante, anos e anos, eras e eras, e chegaria até nós. E hoje nós estaríamos lendo as histórias, aleluia, e o testemunho de Tessalônica, através dos escritos de Paulo. Olha que mistério e que coisa linda. Nós nem existíamos, mas eles estavam lá, por amor a Cristo, por testemunho. E o testemunho deles refletiu até hoje em nossa vida, em nosso coração. E nós estamos tendo exemplo deles na nossa vida hoje. E nós permanecermos até o fim, se nós permanecermos fiéis, esse testemunho que nós estamos dando hoje, daqui a 30, 40, 100 anos, alguém estará nesta igreja, se a igreja não for arrebatada, falando: existia um povo que continuou com a escola dominical, que continuou com o Evangelho, que amava a Cristo, que testemunhou, e nós estamos aqui, fruto desse povo. Que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Nós somos eternos e precisamos deixar a nossa história para que aqueles que vierem conheçam que nós testemunhamos, amamos e cumprimos a palavra de Deus segundo o Evangelho de Cristo Jesus. E diz ainda, o exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidades por amor a Cristo. Nós passamos por momentos difíceis nesses últimos dias, mas não desanimamos, estamos aqui e vamos continuar. Sabemos que difíceis dias virão, mas
nós iremos continuar testemunhando desse amor, dessa graça, permanecendo até o fim, até que o Senhor nos arrebate, ou até que o Senhor venha para nós mesmos. E diz a palavra que isso tocou muito o coração do apóstolo e deve tocar também o nosso coração. Então, na conclusão, diz assim: esta lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica, seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. E quando ele diz a igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, é porque quando eu olho no irmão, quando eu olho na irmã, eu devo ver Cristo Jesus na sua vida. Eu devo ver as obras de Cristo na sua vida. Eu devo ver o amor de Cristo na sua vida. E isso, para que eu e nós vejamos isso, precisamos estar atentos à palavra de Deus e cumprindo a sua vontade e amando uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã e nos conceda cada vez mais entendimento, graça e sabedoria da sua palavra, para que o nome dele seja sempre glorificado na nossa vida. Amém.